Santos e Fernando Pereira. Programa Inacreditável. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua Vibe Mundial FM. Hoje estamos aqui com uma convidada que vocês... Daqui a pouco eu vou apresentar elas, um currículo extenso, é muito gratificante tê-la aqui conosco. Mas vou apresentar primeiro o nosso querido Fernando Pereira. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. Semana tivemos muitas coisas que aconteceram aí, né, Paulinho? Muitas coisas na política, futebol, e hoje nossa grande entrevistada aqui, que daqui a pouco você vai apresentar. Exatamente. Agora uma boa tarde para Marcelo Santos. Uma boa tarde aí pros meus colegas aí. Tô feliz que temos uma dama aqui para melhorar, que só tem cara feio aí. Viu? Tudo bem, hoje vai ser um programa mais feliz, né? Exatamente, olha, esse estúdio nunca esteve tão florido. Conosco está Daniela Badran, CEO e fundadora da Dunia Ideias, especialista no mercado multinacional com foco em desenvolvimento humano, ex-diretora de RH e negócios da Latam nos Estados Unidos e Canadá. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, pessoal. Agradeço a oportunidade e vamos lá. É isso aí. Dani, já vou começar, vou te chamar de Dani, hein? Vou começar aqui numa paulada. Vai. Você que é consultora de empresa, nessa atual situação de pandemia, de isolamento, o que o gestor de uma empresa precisa fazer para salvar o CNPJ sem comprometer os CPFs? Eu acho que nós estamos entrando nós já entramos, né, no momento de revisão pessoal, né? E aí eu posso começar falando sobre cultura. Assim, antigamente, até pouco tempo atrás, nós falávamos sobre globalização, né? Isso é coisa de 20, 30 anos atrás. Mas o ser humano não entendeu isso até hoje. Então, quando uma empresa, um mercado, uma multinacional fala, nós vamos mudar a cultura, Tá. A primeira coisa que eu quero demonstrar para as empresas e para as pessoas, né? Porque empresas nascem e sobrevivem através de pessoas. Exatamente. Esta é a base da empresa. Não existe cultura. Hoje nós somos a cultura do ser humano. Então não há mais esse diferenciamento, né? Aquele que lidar apenas com números, apenas na questão do resultado financeiro e não observar o ser humano, que é praticamente a base de todo o funcionamento do mecanismo, vai ficar para trás, né? Vai. Porém, os números e tudo que que nós possamos medir e transformar em números não pode ser ignorado, né? Porque nós precisamos trazer resultados e números. Então, o que acontece? Se nós não desenvolvermos bem os nossos profissionais, para o que temos de novo, eu entendo que quando essa pandemia começou, né, as pessoas criaram a imagem de estamos num momento de silêncio, estamos num momento de anestesiamento, estamos num momento de medo e reclusão dentro de casa. Mas não foi isso, nós estávamos já no momento de gestão de caos. E como nós fazemos isso no dia a dia e dentro de suas empresas? Eu vou voltar um pouco no dia a dia dos comerciantes hoje. E essa questão de nós revermos e revisarmos o nosso headcount, o nosso número de funcionários, nosso plano de staff, né, dentro de uma empresa. Essa revisão de equipes e cortar profissionais deve ser feita de uma forma, sempre sugiro que seja feita de uma forma muito cuidadosa, né? Por quê?
Hoje, nós temos pessoas que são consumidoras. Se você desliga alguém, esse alguém também é o seu consumidor, né? E assim, é uma cadeia que você está desligando o seu consumidor no final das Um contas. depende do outro, Um né? depende do outro. E aí a gente vai um pouquinho mais no detalhe. Falamos bastante sobre crise, sobre bancos que estão ajudando as empresas e tal. Os comerciantes, e muitos deles, estão sem caixa, estão sem equipe, sem estoque, né? E não tem nenhuma garantia para apresentar para um banco, para um BNDES ou qualquer coisa. Como que essa turma faz, né? Então, outro dia eu fiz uma live para a Associação Comercial e nós falamos justamente sobre isso. E eu estava com o Pietro, um parceiro nosso, advogado excelente, e nós discutimos bastante sobre isso, né? E voltamos à fase do escambo. E chegaram a alguma conclusão? Sim, agora é hora das empresas se organizarem e aprenderem a negociar através da simplicidade. Ou seja, olha, eu não tenho caixa hoje, porém eu posso negociar com você com o meu produto. Olha, eu preciso aumentar o meu estoque e eu quero comprar os meus produtos e eu tenho caixa. Qual é o desconto que você me faz para eu comprar a quantidade X? Porque eu quero me preparar para quando a pandemia liberar, né? Assim, a quarentena for liberada. E aí eu antecipo esse valor para você e você me dá um desconto bom. Nisso, ele já movimentou o caixa daquele que estava sem caixa, ele já estocou para a empresa dele e nenhuma das duas empresas precisaram demitir profissionais. Sem dúvida. Realmente é um ajuste, né? Um ajuste que vai ter que ser feito de uma maneira diferente de trabalhar do que era anterior, né? Porque são condições diferentes. Fernando Pereira. Ô Dani, tem uma pergunta para você que em relação ao campo eu digo assim, meu termo literário, assim, das livrarias, né? Sim. Tivemos uma crise que ela teve início naquela transição entre 2015 e 2016, né? Havia aquele monopólio, Livraria Cultura, Book Partners, né? E Saraiva, né? A Book Partners, assim, ela não resistiu, né? Ela já nem não tem mais existência, né? E nesse período de pandemia, é que apressou mais o processo, assim, em relação a essa crise ainda, né? A pergunta que eu te faço é como salvar as livrarias que passam por um processo muito difícil, inclusive, eles não estão conseguindo nem empréstimo nos bancos, né? Que eu falei agora, né? Empréstimo nos bancos, eles não têm crédito, então não conseguem. Né? E de que forma eles podem trazer números e movimentar a empresa? Eu acho que, nesse momento, as pessoas precisam transformar o caos que está sendo visto de forma extremamente negativa em algo positivo, em desafio e em simplicidade, né? Nós estamos montando nós já temos, lançamos um projeto agora, que é o Acorde Sua Fera. Então, esse projeto, nós estamos pegando um sniper. Este cara trabalha em ações especiais, eu não conheço muito bem esses termos. É um projeto da sua empresa? Tá, legal. E nós vamos fazer um programa totalmente assertivo, onde vamos fazer uma analogia. Eles transportam órgãos também, além dos tiros e tudo mais, né? Que eu não sou muito chegada nisso, né? Até por questões políticas, né? Mas nós vamos fazer uma analogia entre a sua empresa está sangrando. Interessante. Né? Interessante. Você está com problema de obesidade, né? Ou seja,
está sobrecarregado de atividades, de organização, como você pode fazer para diminuir os custos da sua empresa sem prejudicar as pessoas e os times, né? Então, assim, falando desse momento de Saraiva Cultura, né, a Livraria Cultura, a minha recomendação é que Saraiva e Livraria Cultura se aliem, né, em forma de competir. Algumas regras que possam facilitar as duas empresas. Sim, mas de forma diferenciada do que a Amazon faz. Então, assim, Porque o que é que eles podem oferecer? Porque a Amazon é gigante. Na né? igualdade não tem como ganhar. Não dá, não tem como. Exatamente. Então, assim, o que você vai tailor, o que você vai desenhar e fazer de forma, empática para atrair de perto quem está ao seu redor, né? E começar de perto, assim, aos arredores. Até porque o problema da cultura e da Livraria Saraiva é bem anterior da pandemia, né? É uma coisa que vem muito de antes e que eles demoraram para tomar uma posição de mudança. Eles estão tentando resolver de uma maneira prática no presente, mas não estão se preparando aparentemente para o futuro e estão levando nas costas da Amazon, né? Exatamente. E tem um pequeno problema nesse sentido, que quando chegou a Amazon aqui, aí chegou junto com o fortalecimento do marketplace, por exemplo, a lojas americanas que não vendia livros começou a vender, aí teve a questão do Walmart e tantos outros, né? Então, no caso, haverá uma competição, assim, não no campo das livrarias, mas sim no campo online, né? Então, esse é o grande problema no sentido das livrarias permanecerem no mercado, nesse sentido, essa grande dificuldade. E por que não a Amazon, a Livraria Cultura e a Saraiva não se aliarem à Amazon? Quando a Amazon chegou aqui, ela queria até comprar, na verdade, a Saraiva, né? Exatamente. A primeira coisa que ela quis fazer aqui, comprar a Saraiva na rede de internet. Exatamente. Então, assim, oferecer diferenciais regionais, locais, né? Que a Cultura e a Saraiva poderiam trazer para a Amazon, que seja vantajoso para a Amazon. Agora, quando você vai entrar numa grande corporação, a primeira pergunta que eles vão fazer, e você precisa responder de forma pragmática, ou seja, através de números, evidências e métricas, qual é o número e vantagem que eu vou ter, né? Qual é o resultado financeiro que eu posso trazer para a empresa, para a Amazon? Marcelo Santos. Nossa, esse tema é interessante, né? Me abriu tantas ideias na cabeça, eu fico pensando, são dois temas aí, né, que eu quero... Porque você lê muito por aí do negócio da pandemia e depois da pandemia. Vamos na pandemia. Todo mundo esse problema aí de dispensar funcionário. Problema? Né? Desculpa aí, é que eu não sou muito estudado que nem a senhora, né? Mas não precisa gozar também. Eu sou ser humano, viu? Eu sou santista, viu? Ah, então tá. Olha eu aqui, amo ó. Santos. Então tá bom. Amo Pelé. Então, eu vou desculpar aí, viu? Mas o problema é o seguinte, que nós temos... Pô, falei problema de novo. As empresas que mandam os indivíduos embora e criam um problema, que nem a senhora falou, não só perde o consumidor, mas a crise social que tem dos desempregados, certo? E dá essa briga política enorme de salvar a economia, aí mistura o horizontal com o vertical, por causa do vírus, porque dizem da economia, né, que tem que manter. Para mim devia ser diagonal, mas enfim. Aí, a pergunta é, não dá para não mandar realmente embora? O que acontece? Então. Eu queria entender se é verdade ou não que eles podem falir, que todo mundo está falindo, ou poderiam ter caixa para segurar um pouco o cinto, apertar um pouco até os donos e manter funcionário ou não. Porque a pandemia vai acabar mais cedo ou mais tarde, esperar uns 2 meses. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda que abriu da Amazon aí, da Amazônia, que você falou que podia comprar o Saraiva e tal, que eu li também que podia,
Mas isso é o que o Paulinho falou, já era um problema anterior, né? Sim, sim. Como é que a senhora vê, dos Estados Unidos também, as grandes livrarias lá, estão com o mesmo problema, não? Uhum. Que a Amazon virou um gigante, né? Que diz Sim. que virou um tentáculo que domina tantas empresas, que virou talvez um governo atrás do governo. E como é que depois da pandemia ou não, que mudou o mundo, porque como o home office, que todo mundo fica em casa, o mundo digital explodiu. É. Como é que vai ser depois o mundo depois disso? Se independente do problema de caixa com os funcionários, vai ter demissão ou não, porque fica tudo digital. Como vai ser esse mundo? Sim. Que agora não é mais de compra de objeto, vai ser tudo lido na internet, eu não sei. Eu estou assustado, na verdade. Porque meus amigos de Santo, da Estiva, de tudo, os portos fica tudo automático. Eu não sei, só que podia falar. Sei que estão dois assuntos, mas ele mistura Eles um são pouco. interligados. Por sim. favor, queria ouvir a senhora. Primeiro, eu vou falar sobre a brincadeira do problema e problema, né? Eu não gosto de utilizar a palavra problema. E aí, é muito importante a gente tentar mentalizar que não temos problemas, temos desafios. É importante, muda Né? bem o foco, né? Muda o foco, É. muda a cabeça, muda a forma de pensar. Sim. O desafio, o que, que ele é? Ele te atrai, né? Exatamente. Então, você quer Te mergulhar estimula, o nele. desafio é estimulante. O Exatamente. problema já te deixa para baixo. É isso. É. Então, assim, essa mudança de pensamento é muito importante. Agora vamos falar sobre headcount, né? E equipes estando ou não numa empresa. Está havendo... Ó, eu já não entendo português direito, só vem com as Desculpa, coisas de inglês aí. Explica. Número de Os funcionários... ouvintes também não. Que é Pessoal, Red Bull? É Red Bull? Red Headcount. Count? Que coisa, bagunça aí. É feio isso, né? Headcount é assim, é o número de funcionários dentro de uma empresa. Tá. Né? Então, assim, muito em breve, o empreendedorismo é o que vai reger no mercado. Então, assim, prestadores de serviços, pequenos empreendedores, e as empresas vão acabar mudando isso, né? A cultura vai ser de prestar serviços para as empresas e não mais serem funcionários de uma empresa. Essa é uma coisa que vai acontecer muito em breve. E um trabalho que a gente faz muito forte seja o empreendedor da sua carreira e tenha um comportamento empreendedor dentro da empresa que você trabalha, né? Então, não existe mais aquela cultura do servir e fazer o trabalhinho que está lá naquela lista de pendências e naquele cronograma e tudo mais. É óbvio que gestão de projetos é importante para o acompanhamento de uma entrega, mas dentro desse cronograma, todos têm a liberdade de trazer novas ideias, inovar e ser empreendedor dentro da empresa que trabalham. E que logo mais eles vão prestar serviços. Então, essa independência deve acontecer. A gente logo mais não vai encontrar funcionários que trabalharam 20 anos numa empresa como Olivetti, né? Que guardam a calculadora ainda, sabe? Adoram aquilo e isso não vai mais acontecer. O cara fica até com medo de pedir demissão da empresa Isso. por uma outra oportunidade, porque ele tem medo por conta da segurança que ele sentia. Era uma cultura de... Isso não existe mais. Exatamente. Não existe mais. Uhum. Então, existe algo que a gente chama de... Eu vou falar em inglês, depois eu vou traduzir, tá? Intergenerational Exchange. Tá. Que a gente aplica nas empresas, que é a mistura do novo com o maduro, né? Interessante. Esse mix de colocar Pera, teve um filme, não teve, com o Robert De Niro, que ele... Foi estagiário. Que ele é estagiário velho para dizer que eu também tenho experiência. Que nem eu, pô. Eu tenho experiência para ensinar. O pessoal não leva a sério. 88 anos tem... Bom, fala aí o negócio. Então, onde a gente coloca o cara jovem, atualizado, com aquele excesso de informação desorganizada dentro da cabeça dele, né? Junto com aquele cara maduro, sistemático, organizado, Então, equilíbrio, né? experiente,
que consegue traçar um caminho e ver o que acontece do outro lado. E os dois se completam. Uhum. Bem interessante. E aproveitando esse gancho que a senhora falou sobre a questão... A senhora, gente, é verdade. Eu sou jovem, eu que, tenho 35 anos. Te chamam de Dani, depois chamam de senhora, também Mentira, não combina, tenho né? 46. Não, aproveitando esse Não gancho, parece. aproveitando esse gancho, como equilibrar essa situação do futuro que se apresenta, que é realmente das pessoas trabalharem prestando serviço para as empresas, com a questão das muitas pessoas, aliás, a maioria das pessoas no Brasil, que precisam se resguardar nos direitos trabalhistas. Como que vai equacionar esse problema? Essa é uma pergunta um pouco complexa, sabe por quê? Hoje nós vivemos algo, assim, que eu acho que a humanidade, até uns 50, 100 anos atrás, nunca viveu. Cada dia é um dia, Uhum. né? E existem dias em que amanhã é uma coisa, à tarde já é outra. Na nossa economia, no petróleo, tudo. Tá tudo, imprevisível, tudo. né? É tudo muito imprevisível. Uhum. Então, assim, o planejamento hoje é como organizar as empresas e as pessoas para sobreviverem o dia a dia, ou seja, gestão do caos. Sim. E transformar o caos em algo positivo, em desafio. Então, assim, qual é a flexibilidade que você tem hoje como pessoa, como empresário, né? E como empregado para se adaptar a tantas mudanças? E o que você vai trazer de novo para conseguir fazer, assim, ultrapassar essa caminhada? Então, só uma coisa que tem a ver, desculpe aí, porque para mim tudo bem, já vivi o que tinha vivido, mas tem que pensar nos jovens que nem a senhora aí. O Trump, diz que o Trump ontem que começou a brigar com a China para valer, porque é o seguinte, porque essa pandemia aí, mudou o mundo, né? E quebrou as economias. Então eu estou pensando, a senhora falou, relação de empregado, que nem operário de empresa. Como é que vai ser isso quando desestruturou a economia, mas a China tem muito trabalho, que todas as empresas aí iam lá porque era mais barato o trabalho, essa coisa trabalhista? E com essa guerra aí, como é que vai ficar, na verdade, o trabalho dos operários? Elas vão começar a ter menos gente trabalhando? As pessoas vão trabalhar em casa? Sim. E a Sim. relação trabalhista vai ser igual? A CLT do Brasil, o que vai acontecer com a CLT do Brasil? Vamos mudar a lei, então? Doutora Daniela, doutora, hein? Não? Daniela, você vai responder na volta do intervalo, porque já está aqui na nossa hora de faturar. Vamos para o intervalo. Contos da Bola, por José Renato Santiago. Com a saída de Falcão do Internacional, contratado pela Roma, a equipe colorada ficou desfalcada de um dos grandes astros do seu futebol. Vários foram os nomes de jogadores que poderiam ocupar aquela vaga, e um deles ganhou destaque, Cléo. Meia-direita, habilidoso, Cléo certamente não tinha a mesma categoria e o bom futebol de Falcão, mas logo se destacou numa equipe do Internacional que tentava recuperar o domínio do futebol gaúcho. Com boas atuações, Cléo despertou o interesse do Barcelona. Pois é, o Barcelona foi até Porto Alegre e contratou o meia-direita como sendo o sucessor de Falcão no Internacional. Logo depois que chegou em Barcelona, Cléo deu uma entrevista a uma revista gaúcha, onde revelou fatos picantes do começo de sua carreira. Um deles envolvia eventuais envolvimentos entre jogadores e técnicos da base do Internacional. A citação de casos de homossexualismo naquela época foi muito polêmica, como é até hoje.
Por conta disso, logo jogadores do Real Madrid começaram a destacar essas questões envolvendo os jogadores do Barça. A celeuma foi tão grande que o presidente do Barcelona obrigou Cléo a se casar, isto é, antecipar o seu casamento o quanto antes para tentar tirar de uma vez essa questão das discussões do Barcelona. Todos os jogadores do Barcelona foram obrigados a comparecer a esse casamento, que durou pouco tempo, assim como uma passagem de Cléo pela equipe do Barcelona. Logo esteve de volta ao Brasil, onde passou a atuar pelo Palmeiras e seguiu por vários clubes do futebol nacional. Questões como essa ainda vivem e mapeiam a realidade do futebol nacional. E por que não dizer mundial? Pois é, o homossexualismo tem que ser tratado de uma forma mais efetiva, até mesmo para que possamos seguir em frente. A rádio que toca a sua vida. 95,7 Vibe Mundial FM. Estamos de volta aqui com Daniela Badran. E aqui já aproveitando, complementando a pergunta do nosso Marcelo Santos. Daniela, essa cultura do home office, ele falou bastante de home office aqui na pergunta dele, ela foi, claro, intensificada pela pandemia. É um fenômeno temporário ou veio para ficar? Veio para ficar. Veio para ficar, porque ele já tem sido aplicado por muitas empresas pelo mundo, né? Isso reduz o custo de escritório, transporte, alguns benefícios, né? E essa foi uma oportunidade para muitas empresas simplesmente aplicarem isso para o seu dia a dia e gera impacto inclusive no trânsito, Sim. né? Em tudo quanto que se cerca esse tipo de situação. Eu queria entrar num assunto antes de passar para o Fernando Pereira, que eu tenho escutado muito por aí, e eu queria que você explicasse melhor para a gente. Do que se trata esse novo normal que tanto estão falando por aí nas redes sociais, também nessas lives que falam sobre administração. O que é esse novo normal? Então, o novo normal é a forma como as pessoas e as empresas vão se comportar, né? Nós estamos antecipando o comportamento das próximas gerações, né, de trabalho. Ou seja, viver de forma prática, Tá. né? Então, e trabalhar de forma prática, ou seja, através da simplicidade, que é uma palavra que eu tenho utilizado na nossa conversa, assim, eu sei que eu repeti várias vezes, né? Então, eu vou dar um exemplo como o meu, Tá. né? Eu fui executiva, eu tinha carro corporativo, tarará, tarará. Com o tempo, eu comecei a perceber que não havia necessidade de eu usar um carro. E eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 5. E comecei a ficar com aquela preguiça de dirigir, né? Ah, não, se dá para pegar um Uber, se eu posso pegar um táxi, um Uber, eu vou, mais fácil, porque no carro, sem dirigir, eu consigo trabalhar um pouco, eu consigo relaxar um pouco, ouvir uma música, ou pensar o que falar e me preparar para uma reunião, alguma coisa. Conversar com alguém ao telefone, por WhatsApp, né? E hoje eu não uso carro. Eu moro a 1 quarteirão da escola dos meus filhos e a 2 quarteirões do meu clube. E trabalho home office. Quer dizer, mudou totalmente a qualidade de vida, a produção, porque você acaba produzindo mais, porque você está sempre ligado. Eu sempre... tenho tempo. Exatamente, é isso. Eu tenho tempo, né? E isso é muito importante. Então, assim, a simplicidade de não precisar de excessos, de morar em lugares muito grandes, porque quando essa pandemia acabar, né,
essa quarentena acabar, espero que não demore tanto, as pessoas não ficam tanto dentro de casa na hora do lazer. Elas vão passear, vão caminhar mais, vão a parques. Nós vamos valorizar comportamentos e atitudes mais simples. Excesso de roupas e compras e consumismo, não, vamos reciclar coisas, né? Cuidar de, eu não gostei, não está mais bonito, vou trocar, né? Não precisa, não há mais a necessidade desse excesso. Agora, algo que nunca vai parar é a evolução da tecnologia. E eu acho que vai aumentar mais. Então, assim, estarmos sempre antenados com o que ocorre ao nosso entorno é muito importante. Então, essas questões de ter acesso a informações, de ter, exemplo, né, o fone de ouvido, que você escuta a sua música, mas também está escutando o que acontece à sua volta, né? Interessante. É importante, é bom, claro. né? Isso vai mudar. Vai ter que ter... A tecnologia, ela vai ter que viabilizar todas essas alterações. Fernando Pereira. A preocupação que eu tenho, Dani, é em relação ao número de funcionários, em relação à debandada assim, de demissões, por exemplo, em relação às próprias editoras, livrarias, né, em relação a esse novo momento, vamos dizer assim, né? Então, essa questão que me preocupa em relação assim, por exemplo, se isso não facilita ainda mais, né? Ao mesmo tempo tem aquela questão assim de diminuir o custo da empresa, né? Sim. Ao mesmo tempo você diminui o custo, você tem menos funcionários, então a tendência assim é de ter um número muito grande, ainda maior, sobre o desemprego. Então essa é a preocupação que eu tenho. E uma outra é sobre aquela questão assim desse período de pandemia também, abriu, de certa forma, assim, oportunidades, eu vou dizer assim, que não é uma palavra que eu concordo nesse sentido, de que outras empresas, assim, devido à questão do capitalismo, as pessoas estão assim, colocando uma pessoa, né, para cobrir aquela carga horária de uma outra, tal, né? Aí você diminui, aí você não paga na carteira, então aí você tem uma outra pessoa para executar uma outra função, né? Nesse sentido. Então essa é a preocupação que eu tenho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, em relação a essa preocupação. Sim, eu acho que esse é o empurrão forçado, né? O grande pontapé para que haja a cultura e o comportamento empreendedor das pessoas. Olha, você está me demitindo, tudo bem. Mas quem vai fazer o trabalho tal e tal? Por que você não utiliza o meu serviço e eu faço a sua entrega, né? Por um custo menor e que não seja trabalhista. PJ, né? Está acontecendo já pode, né? Agora, essa redução e esse excesso de demissões que estão ocorrendo, é o que eu falei logo no início, né? Você está demitindo o seu consumidor. Vai ter um reflexo na frente, né? Vai ter um reflexo no futuro, porque a economia gira em torno disso e você está travando a economia de alguma maneira e não está tendo, talvez, o resultado que você acredita que teria por reduzir o seu quadro de funcionário, né? Exatamente. Então, as empresas que vão precisar da entrega do trabalho desse funcionário CLT deve avaliar como ela continua tendo esse serviço, porque a quarentena vai acabar, né? Ela vai acabar. E a empresa vai ficar acostumada, vai gostar de ter uma redução de custos, tal, mas ela vai precisar entregar também. Então, na hora de demitir alguém, pense em como manter a sua produção e estar preparado. Qualidade, né? A qualidade, tudo. De forma assim, mais reduzida, tudo bem, não precisa mandar embora e tchau, adeus. Pode desligar, tira da folha. Mas dentro das leis trabalhistas, organize de forma que esse colaborador possa prestar um serviço adequado e você depois não ficar
numa sangria enorme e não poder entregar o seu produto, porque vai precisar. Em relação a isso, então até a política do mercado ela vai ter que se reinventar em relação à comissão, que, por exemplo, vai diminuir o número de funcionários, tal, devido a essa razão, só que ao mesmo tempo vai estar produzindo bastante. Então não é bom, tipo assim, ter um lucro muito grande nesse sentido e pagar muito pouco funcionário. Então, as empresas, se for continuar dessa forma, elas vão ter que reinventar em relação a isso também, né? No sentido de pagar o que é justo em relação à produção. Sim. E não assim de produzir muito, né? Através da força de trabalho do funcionário e pagar pouco. Então, tem essa questão que só precisa de pensar mais nesse sentido. Marcelo Santos. Então, eu acho que, não sei se a senhora respondeu uma pergunta que eu tinha feito, talvez eu não vi, que a memória hoje em dia é minha. Não, tem que ter compaixão, pô, vocês vão chegar lá um dia. As empresas, duas perguntas que estão meio ligadas. Me diga de verdade, essas empresas grandes aí do Brasil realmente não tem dinheiro em caixa, fluxo de caixa, para aguentar o tranco e manter funcionário? E elas realmente têm que mandar embora para não falir ou não? Primeira coisa. Segunda, que é interligada. Nessa crise que pode ter feito as pessoas repensar as coisas, o que é melhor para a empresa e para o funcionário? Para ambos, ter funcionário CLT mesmo, ou todos eles migrar para eles, todo ter empresa, e a empresa fazer contrato de serviço do que era funcionário, como se fosse funcionário não CLT e empresa. Ou seja, para o funcionário agora, é mais vantagem, é mais melhor ter CLT ou ele ser independente como microempresa para trabalhar para o patrão? Porque uma coisa pode influenciar também a decisão da empresa de mandar embora ou não. Não só de caixa. Essa que é a minha pergunta. Sim. A questão de CLT, PJ, prestador de serviços. Primeiro, eu não sou a maior especialista em leis trabalhistas, né? Nós temos um advogado maravilhoso, que é o Dr. Pietro, no nosso time, que conhece tudo no detalhe. Mas eu acho que adaptar ao meio termo e organizar, assim, hoje nós podemos fazer suspensão de contrato de trabalho, né? E aí o profissional não perde muitas vantagens trabalhistas. Só que assim, essa é uma coisa que, como eu disse logo no início, tudo está mudando da manhã para a tarde, né? É uma transformação que vem muito rapidamente. Quando acabar essa pandemia, ou seja, a pandemia não, né, vai diminuir e tudo mais, a economia vai estar extremamente machucada. Então, não vamos voltar a vento e popa da noite para o dia. Agora, com relação às multinacionais, né? Não só multinacional, que seja nacional, tipo Gerdau, que seja. No fundo, assim, essa dúvida nunca fica esclarecida. Eles, no fundo, têm para poder aguentar o tranco ou realmente tem que mandar embora para não falir? A gente nunca sabe o que está rolando. Isso é fundamental, porque todo mundo usa isso de um jeito ou de outro para justificar uma política ou não, né? Sim. E ninguém sabe. Então, não sei se a senhora tem essas informações de dentro ou não, porque a gente fica com dúvida. Como esse é um problema muito recente, né? Eu acho que o caixa pode existir, sim. Porém, as metas e objetivos que eles precisam atingir continuam lá, né? Então, eles estão procurando rever e ajustar os números para entregar o que foi combinado, colocado num plano anual de operação, de forma que, através da redução de custos, porque os negócios não estão entrando. Então, assim, pode ter o caixa, sim, talvez tenha. Eu entendo que tenha. Mas talvez não tenha suficiente para atingir a meta que é necessário para o funcionamento da empresa. Isso, exatamente. Então, assim, no fechamento anual da empresa, as metas
continuam as mesmas para muitas empresas, né? E aí como é que ele faz? Sem nenhuma venda, sem fechar negócios durante todo esse período, né? Que agora o quê? Já estamos no 3º, 4º mês? Tá indo já para essa É um quarter, né? É um Bom, o PIB do Brasil É baixou 1,5% só nessa temporada aqui, de um quarto de ano. Então 1,5% no PIB não é pouca coisa. Dani, vou te chamar de Dani de novo. Claro. Os clubes de futebol, eles estão cortando para poder tentar sobreviver, pelo menos é o que eles estão alegando, 70% dos salários dos trabalhadores mais humildes, aquele que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos e tal. Olha, em contrapartida, dos jogadores que ganham 500 mil por mês, 1 milhão por mês, não há corte algum. Há uma simulação de corte, porque os jogadores estão recebendo 50% a menos, não estão recebendo o direito de imagem, mas com promessa de que será reposto assim que tudo voltar ao normal, assim que os jogos começarem a acontecer de novo. Então, os jogadores estão quase que emprestando dinheiro para o clube e vão receber na frente. Os trabalhadores mais humildes não. O corte não será reposto. Eles estão tirando 70% de quem não tem e não estão tirando nada de quem tem. Você como consultora, você conversando com o presidente do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, que orientação você daria? Tá correto? Não é uma grande sacanagem? É por isso que nós temos uma função que se chama, e em breve a gente vai ter algumas surpresas sobre esse tema, que se chama, vai ser em inglês de novo, gente, desculpa. Não tem problema. Trusted Advisor, né? É aquele cara ou aquela cara que vai chegar no presidente e que o presidente vai pagar e vai autorizar essa pessoa a falar: você está errado. E eles odeiam isso, né? Eles escolhem quem vai falar que ele está errado. Né? Então, eu espero ser escolhida. Já fui para alguns, né? E eu vou falar, tá errado. Tá totalmente errado. Porque é uma coisa que na lógica você observa. Porque esse cara que vai comprar o produto do clube. Não, o ticket do jogo. Isso, exatamente. Não vai ter ninguém no jogo. Não vai ter dinheiro. Exatamente. Ou seja, quem você está demitindo é o seu consumidor. Exatamente, quer dizer, é uma coisa... Quem você está reduzindo é o seu consumidor. É uma falta de visão tremenda e, em alguns casos, é um pouco de malandragem também, porque o empresário do jogador, que às vezes divide com o dirigente, então ele prefere não tirar daqui e tirar de quem não tem nem força para reclamar. Fernando Pereira. Dani, você também é muito especialista nessa parte multinacional, né? A pergunta que eu te faço é a seguinte: devido a essa questão da pandemia, a imagem do Brasil sendo muito ridicularizada devido a essa parte assim, que o Brasil não tem cuidado como deveria, né, em relação a esse período, como conseguir atrair patrocinadores para os clubes que estão precisando em relação a esse período, né? Há possibilidade? Depende do comportamento e do que... da imagem que o clube tem. E o que ele vai apresentar para esse mercado internacional de vantagem econômica, né? Disposição. Através de métricas e números e gestão de pessoas. Né? Ou seja, nenhuma empresa de fora correta, ética, grande, até porque existem temas, quando você vai vender um produto para uma empresa, para um cliente, as multinacionais têm regras que precisam ser atendidas de qualidade. A exemplo, responsabilidade social, né? E aí, como é que essa empresa vai entrar numa competição, né? Num bid para vender o seu produto e conseguir trazer dinheiro se ela não está preparada para isso? Você que trabalhou muito no exterior, né? Estados Unidos, tudo, né?
tem uma política lá que é o seguinte, dentro da empresa tem que ter um negro, né? Sim. Eles colocam isso no Cota. sentido social, né? Sim, Cotas, sim, né? sim. Tem aquela questão assim de ter como é que eu posso dizer assim, transexuais, assim, tem que ter tudo assim nesse sentido, né? Que isso ajuda bastante. E no Brasil, você acha que existe essa possibilidade também das empresas olharem terem um outro olhar sobre isso, dando oportunidade, assim, no sentido social para essas pessoas? Hoje já existe, né? Hoje já existe isso em lei. As empresas precisam atingir cotas e metas de acordo com o número de funcionários que a empresa tem, né? Mas eu não vejo isso sendo feito de forma séria, né? E respeitosa. Nós temos algumas questões assim ainda culturais, onde essas pessoas não têm muitas oportunidades de preparo, estudo. As empresas também precisam entender que são profissionais que fisicamente ou... As empresas contratam para cumprir a cota e a lei, Exatamente. mas jogam de canto. E temos Não dão empresas- oportunidade para poder Temos crescer. empresas que não contratam, esperam a fiscalização e aí contratam rapidamente. Coisa de louco. E outra coisa, o mais importante de tudo e o mais sério de tudo é que quando essas pessoas entram nas empresas, as empresas não entendem e não tem aquela humanização, assim, aquele conforto, né? Para trazer a essas pessoas e entender que elas precisam se ausentar mais. Elas precisam ir mais ao médico. Não entende o contexto Elas da... têm necessidades, assim, até psicológicas, Claro. né? E é algo que realmente me incomoda. Marcelo Santos. Não, eu acho que o que a senhora falou, eu tenho problema. Desafio. Desafio. Esse negócio do cara falar no ouvido do dono, acho que também não é novo, não. Várias empresas tem o cara lá que fala, E daí? Você pode falar que tá errado, o cara vai dizer, dane-se. Obrigado pelo seu conselho, eu faço o que eu quero. Também não é garantido. O cara vai dizer, eu fiz a empresa a vida inteira, eu nunca precisei de ninguém. Sabe, aquela história, já que eu fiz, deu certo. Quem é você, moleque aí, só porque estudou as faculdades GV, aquelas Harvard escolhi a americana lá que deu Harvard, a porcaria de escola lá. Então, só porque o cara teve lá, ele já acha muita coisa. Ganhou um salário enorme para falar o cara que ele fala assim, você já fala o que eu já sei, não me ajuda em nada e você não fez nada. O que a senhora acha? Não tem essa chance de não adiantar nada esse negócio do advisor aí? Tem uma grande chance, mas aí o que vai acontecer, ele vai ter que assumir o que decide, né? E aí a economia pode ser afetada, a empresa pode ser afetada, a sua carreira, o seu nome no mercado pode ser afetado. Assim, a vida é feita de escolhas. E nós somos o que gostamos. É isso aí, Daniela. Muito obrigado pela sua presença. Realmente foi bem interessante o assunto. Você esclareceu muitos pontos. Eu acho que os ouvintes estão todos satisfeitos. E eu me despeço de você. Você se despede do público, por favor. Fernando Pereira na sequência, Marcelo, porque tá chegando a hora já de terminar, lamentavelmente, o programa Inacreditável. Nossa, acabou rápido, né? Acabou rápido, né? Pessoal, muito obrigada. Foi uma grande oportunidade. Adorei. Legal. Venha sempre. Obrigada, viu? Dani, muito obrigado Paulinho, Marcelo, os ouvintes que estiveram acompanhando, muito bacana e passou rápido, hein, Paulinho? Exatamente. Marcelo Santos. Mas ó, adorei, veio finalmente uma dama aqui pra melhorar o nível, só tem cara feia aqui. Foi uma coisa rápida, eu esqueci que a memória não funciona. Sábado passado foi aniversário do meu filho. Eu esqueci que eu não guardo as coisas. Então parabéns, meu filho atrasado, viu? Meu filho mais velho, um beijão, viu? É isso aí, dedico esse programa à memória de Gilberto Dimenstein, que nos deixou ontem, lamentavelmente, um ícone da imprensa. Até semana que vem! A vida como ela não é, por Roberto Vieira. O artilheiro que o Brasil esqueceu. Noite de chuva em João Pessoa. Uma chuva sem o barro do centenário. Sem a multidão do centenário gritando gol. Uma noite longe de Montijo.
Um artilheiro solitário em luta contra a zaga invisível se vai. Cadê Artime? Zezé Moreira aparece na noite. Pelas laterais, Célio, abriam espaços. Ironia da história, esse leito em João Pessoa. Como era ironia fazer gols. Logo Célio, começando zagueiro na Portuguesa Santista, rejeitado pelo Santos. Um dia jogou de goleiro contra o Corinthians de Almir e defendeu tudo. Um dia jogou contra o Corinthians de Mané Garrincha e meteu 3 gols e acabou com a festa de Mané. Um dia, Célio virou El Vingador, lá no Uruguai. Reza a lenda, eram 7 anos bíblicos e em 7 anos empatavam Nacional e Peñarol. 7 anos de sal. Após os 7 anos, estreia Célio. Peñarol vai vencer e Célio marca 2 vezes. 2-2. Célio que já tinha marcado 100 gols pelo Vasco da Gama. Célio virou tango. Acredite se quiser. Marcou 20 gols em Libertadores pelo Nacional. Bicampeão uruguai. Teve programa de rádio. Sério? A discoteca de Célio. Música brasileira no Uruguai de Manga. Manga que também jogava no Nacional. Um dia, o Corinthians foi buscar Célio. Célio que gostava de ganhar do Corinthians. Mas o Corinthians não sabia que a alma de Célio já rondava o centenário para sempre. Hoje, amanhã, durante a eternidade, camisas brancas e calções azuis continuarão cantando aquele velho tango. O tango depois daquele Nacional e Peñarol lendário. Camisas blancas, van a la cancha, Célio a la frente, el gran Célio del Nacional. O blog do Paulinho apresentou programa Inacreditável. Inacreditável. Um bate-papo sobre os assuntos mais relevantes da semana. Com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Fernando Pereira. Programa Inacreditável.